nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Bom, sejam todos bem-vindos para assistirmos, compartilharmos essa apresentação que faz parte do projeto Revivecer, que é um projeto que a USE, União das Sociedades Espíritas de Araçatuba, encampou essa ideia e, através de expositores voluntários, tem percorrido as casas espíritas de Araçatuba e região para apresentar a todos este projeto Revivecer, que, como o nome diz, traz de retorno para aguçar a nossa curiosidade, trazer à nossa lembrança algumas das obras de Chico Xavier, algumas conhecidas, outras não. Isso faz também, a gente tem percebido, onde tem tanto feito a explanação quanto assistido de outros companheiros, que as pessoas às vezes se motivam e sentem vontade de passar a conhecer aquele livro, aquela obra. Essa é uma das finalidades do trabalho. Então, hoje, como parte das apresentações, nós vamos falar sobre a obra Coisas deste Mundo. Que foi psicografada, então, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que é o homenageado, que é aquela personalidade que nós estamos, neste projeto, né, homenageando, fazendo com que nós rememoremos as suas obras, que são inúmeras, e o espírito é Cornélio Pires. Vejam que Cornélio Pires, nascido em 13 de julho de 1884, a doutrina espírita aparece, né, com Allan Kardec no ano de 1857. E ele desencarna no ano de 1958. Cornélio Pires é da cidade de Tietê, interior do estado de São Paulo. Sendo que ali ele nasceu e logo mais também foi ali que veio a desencarnar. Com 17 anos de idade, ele muda-se para São Paulo, tentando dar uma guinada em sua vida. Ele se inscreve numa faculdade de farmácia, onde não consegue êxito para ingressar. E a partir daí, entra para a lide jornalística, trabalhando no campo do jornalismo. Quando encarnado, Cornélio Pires, ele possuía aquelas características indispensáveis para a convivência com a gente do mato. A sociedade caipira, que naquela época era exuberante de vitalidade, né? Hoje já não tem mais, está em decadência. Aquela gente do mato, aquele pessoal que morava no sítio, que tinha uma vida mais exultante. E ele participava dessa vivência, quando encarnado. Depois que ele regressa para a região onde ele nasceu, voltando da cidade grande, ele torna-se espírita. E Cornélio Pires escreve, no ano de 1944, portanto, ainda encarnado, esse livro, Coisas do Outro Mundo, onde ele faz também algumas alusões ao assunto que vai ser abordado agora na obra de hoje.
ele tinha uma característica de ser sintético, de conseguir dizer em poucas palavras um conteúdo importante, interessante. E a sua linguagem, devido a essa vivência com essa gente do mato, essa sociedade caipira, fez com que ele aprendesse a cultura, as tradições, os usos, os costumes dessa sociedade. Não que a obra que ele vai trazer logo mais, quando o espírito desencarnado, que é a que nós vamos falar hoje, tenha sido dirigido para essa gente. Não, mas sim para gente simples. Porque ele consegue trazer, quase que numa linguagem folclórica, assuntos que falam do espiritismo e mais apropriadamente a reencarnação. Então, se no ano de 1944, portanto 14 anos antes dele desencarnar, desencarnou em 1958, ele deixa essa obra falando sobre as coisas do outro mundo. Em 1977, não é? Na sua primeira edição, ele envia, através de Chico Xavier, algumas quadras, como eu disse, com aquela capacidade de síntese, né? Falando pouco e dizendo muito, ele publica o livro Coisas deste Mundo, porque agora ele está lá no mundo espiritual, não é? Então agora é Coisas deste Mundo. Que mundo? Aquele que agora ele faz parte, porque agora já como espírito desencarnado, enviando as mensagens para Chico Xavier. Esses outros dois aqui nomes, José Roberto Teixeira Bento e Wallace Leal Rodrigues, são aqueles que tiveram um importante papel de dar às quadras que Cornélio Pires enviava para Chico Xavier o desenho, tornando ainda agora o ensinamento mais ainda acessível àquela gente que não tinha muita ligação com a televisão, com o rádio, não teve a oportunidade de sentar num banco escolar, não é? Mas que com essas quadras poderia entender conceitos profundos sobre o assunto que nós vamos abordar. Então, agora, na quarta edição, no ano de 2013, o livro é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, porém agora repaginado, não é? Veja aí, ó, em 1977, com as ilustrações do José Roberto Teixeira Bento, eram em preto e branco. E agora elas foram repaginadas, coloridas, ganhando um novo visual, alguns detalhes diferentes, por Ulisses Baldez. Então essa é a obra que nós vamos falar. A característica das quadras, vejam bem que interessante, sempre assim. Finou-se Nélia, a enfermeira que só agia no mal. Aí está a causa. Que só agia no mal. Reencontrei-a trabalhando em limpeza de hospital. Esse é o efeito. Sempre o personagem deveria estar nas duas partes da quadra, mostrando e dando até um certo ar anedótico, né? De uma certa graça, uma certa anedota, para essa característica. Deixando assim, conseguindo Cornélio Pires tirar aquela característica de que a reencarnação tem apenas um sentido de castigo, quando não é nada disso que a doutrina espírita nos apresenta. Aquela ideia do karma oriental, não é? Que traz assim, embora também não seja essa a conotação, mas aquela ideia de que fez de uma vida tem que pagar na outra, é um entendimento inadequado de como funciona a lei da reencarnação. Que, na verdade, ela é uma lei de novas oportunidades, sem fim. Sem fim. Essas novas oportunidades para a regeneração daquele que erra. Porque a lei divina não é de castigo, como nós, talvez,
em existências pretéritas no passado, foi-nos necessário o ensinamento de que nós deveríamos agir assim, porque senão, não é? Hoje não. A doutrina espírita, considerando o amadurecimento dos espíritos da humanidade terrena, apresenta-nos que a lei divina é de reparação. Onde você erra numa existência, e nós erraremos, raros são aqueles que conseguirão seguir o caminho reto, nós temos a oportunidade da reparação. Se não for assim, como justiça divina, sendo que o Pai é justiça plena. Veja lá, Totônio fez 4 mortes na mata do Moacir. Quer renascer, mas sem braços, com medo de rescindir. Olha lá, o Totônio, a mata do Moacir, são esses locais assim que Nhocornelo, como era conhecido, nos traz na obra que nós vamos apresentar hoje. Veja lá. Ah, dessa vez eu vou poupá-lo, sir. Está lá um castelo, deve ser um inglês, né? Lá com o seu espadachim lá lutando. Veja lá. No esporte, o conde arrasava com qualquer antagonista. Olha aqui, ó. Um senhor, um médico, consertando lá uma pessoa, né? E falando, tem muita gente na fila. Fala, ih, doutor, a sala está lotada hoje. Então, com qualquer antagonista, ele destruía. Morreu e voltou à terra, é um médico ortopedista. Veio ter oportunidade de consertar. Não necessariamente aquele que ele feriu, que ele quebrou. Não necessariamente. Mas ele veio ter oportunidade de, com as mãos que ele feriu, agora ele vai pensar as feridas, né, de todos ali. Então, no livro, são 143 quadras. Eu acho que até a meia-noite a gente termina, tá? Abordando 24 capítulos. E, lógico, nós escolhemos algumas que vamos falar. São 24 temas diferentes. É o livro Coisas deste Mundo, a Lei de Causa e Efeito e Reencarnação Ilustradas. É uma obra que vincula espiritismo, comunicação de massa, o folclore, em uma linguagem, em um nível popular. Olha aí, quem é evangelizador, trabalha com crianças, ou aquele que evangeliza a idade adulta, também, por que não? Tem aqui um instrumento valoroso para falar sobre esse tema da lei de causa e efeito da reencarnação. Né? Então vamos lá, ela. Impera em todo o universo este princípio comum, a justiça é lei da vida, por dentro de cada um. Onde nós formos, em que cidade que nós formos morar, em que planeta vivamos, qualquer dimensão, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas conquistas vão conosco, porque elas estão dentro de cada um. Destacando o primeiro assunto, a fofoca, a intriga, a calúnia. Nhocornelo, com essa questão, né, do anedotário, ele mostra lá a pessoa, olha lá, dizendo, essa fofoca não posso deixar passar. Vou pôr em destaque na minha crônica social. Né? Veja lá. O que vai acontecer aqui? Olha aqui a pessoa falando, e o outro precisa pôr aqui um amplificador, né? Porque senão não vai ouvir nada. Liberando-se da intriga, temendo queda outra vez, Theo espera regressar na provação da surdez. Liberando-se da intriga, é a reencarnação, onde no mundo espiritual, provavelmente ele teve ensinamentos e orientação, olha, assim você não pode proceder, vamos mudar essa forma de agir, né? E o Theo espera regressar, não é? Veja lá, como é a riqueza da frase, porque
Nem todos irão regressar. Talvez com a pressa ou com o momento e a vontade, é a situação que queriam, não é? Na aprovação da surdez. Mas ainda dentro desse assunto, a pessoa ali teve a aprovação da surdez, aqui o outro também está fazendo aqui uma intriga, né? Olha, e aquela pessoa não presta por causa disso. E o casal ali, a moça pensando, nossa, quanta coisa, né? Olha aqui o moço, lá na venda, dizendo assim, ó, da próxima vez, traga tudo por escrito. E o garotinho, ó, não sai nada, né? Então vamos lá. Morreu Tunico de Souza, vivia a caluniar, reencarnado, grita, mas não consegue falar. Olha, né? Pena dele. Outro aqui, ó. Vejam o desenho. O que está acontecendo aqui? Dá para perceber que aqui tem um duplo? Hã? A pessoa está dormindo aqui, ó. E aqui está o perispírito, né? Um certo grau de desprendimento. Aí ele está sonhando, ó. Aqui ele está pondo uma carta anônima, colocando uma carta anônima embaixo da porta. De certo que aquela carta anônima ali não é elogio, né? Não está deixando elogio para a pessoa moradora ali. Deve estar fazendo alguma intriga, né? Olha aqui, ó. Tomou veneno, bebeu, morreu. Muito bem. E olha aqui a mãe. Ó, e não vai comer muita banana, viu? E a pessoa lá com um cacho de banana na mão. Vamos ver como o Cornélio trata isso. Brás morreu, fez muitos crimes, usando intriga e boato. Renascido, é surdo-mudo numa cabana no mato. Mas a mãe entende, né? Não é assim? Às vezes a gente não vê filho adoecido, até com certos graus de comprometimento cerebral. Uma pessoa que não tem muito equilíbrio mental, às vezes até um paralítico cerebral, um PC. Mas a mãe entende, né? Ó, ele está querendo isso. A gente fala, mas como ela sabe que o filho está querendo isso, está fazendo aquilo? Porque provavelmente a mãe participou do drama da encarnação anterior. São espíritos conhecidos. Não é a primeira vez que estão vivendo juntos, não é? Então agora, apenas um gesto, um olhar, um esboço de fala, a mãe consegue entender o que ele está querendo. Olha a esterilidade como o Cornélio Pires trata. A moça está lá, só que judia da molecada, ó. E você vai apanhar de fio de ferro. Hoje mãe não bate mais, né? Se bater, chama o delegado, né? Chama o seu Tadeu. Você já pensou? Veja lá. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha, ela está queixando aqui na porta de um consultório de um obstetra, de um ginecologista. Ah, já fui em vários especialistas. Nenhum resolveu meu problema. Tintina fez tantas lutas, tantos delitos no lar. Agora quer novo corpo que não possa procriar. Ela solicitou essa situação nova para não poder procriar. Porque numa oportunidade anterior ela procriou bastante e não soube valorizar, não é? E o aborto? O aborto é interessante, ele dá 3 aspectos. Há vários outros que poderíamos discutir aqui, mas ele fala de 3 aspectos. Olha ali, ó, a moça dizendo, moça nada, né? Não está parecendo moça não, né? Está mais uma bruxa, né? Ó, bebe sem medo. E ela está pensando, nada de criança comigo. Quer dizer, um remedinho, né, que vai reverter tudo lá, né? E aqui está a pessoa, parece até a mesma, né? Já fui rejeitada várias vezes, ninguém me quer. Eis a história de Cristina, aborto e criança morta. Hoje ela quer renascer? Toda a gente fecha a porta. Olha a fila da reencarnação, ó. Vai embora. E ela não vai reencarnar tão cedo, não. Né? Por diversas razões. Na outra situação do aborto, olha lá,
Ah, ela nunca gostou de criança. Dizia que criança só servia para atrapalhar. Aqui está falando 4? Sim, 4. E só que ela desencarnou também. De certo que no quarto aborto, né, pode ter tido lá uma hemorragia, um problema, puf, morreu. Muito bem. Ó, aqui chorando. E para mim nada, né? Porque a moça lá está cheia de filho. Morreu diva, 4 abortos. A preguiça andava entregue. Renasceu e quer ter filhos? Sonha, sofre e não consegue. O que será que aconteceu com ela, né? Estudar o perispírito dela, né? Para ter provocado essa situação. E numa última situação, olha lá, a moça foi lá naquelas abortadeiras, né? Esses dias saiu na televisão lá, né? Foi desbaratada uma quadrilha lá, acho que no Rio de Janeiro. Veja lá, ela falando: quero que a senhora me livre deste também. Aí a abortadeira fala: mas dona Tininha, com esse já é o 4, é perigoso. Olha Deus na abortadeira. Não é? Não é? Às vezes um filho na droga, a mãe que está ali ao lado, que não desistiu do filho, do neto, não é? É Deus ao lado daquele espírito que está no caminho, fugiu do caminho reto, né? Está ali, ó, chamando a atenção dela. Olha o que ocorre aí, ó. Socorro, acudam, eles querem me pegar, socorro. Aí o companheiro fala: ah, você e essa mania de perseguição. Perseguição, hein? Olha lá. Tininha fez 4 abortos, sem propósito e sem causa. E os filhos que não nasceram, hoje a perseguem sem pausa. Porque provavelmente são espíritos que não entenderam, não sabem ainda perdoar. Não aprenderam a lição do perdão ainda. Então, estão agora perseguindo aquela que fechou as portas a ela numa outra encarnação. Veja como é. Olha o vício. Olha o cara lá mamado. Sempre tem um cãozinho, né? Sempre tem um cachorrinho. Tunico viveu na farra, bebendo pinga aos canecos. Hoje é homem renascido, de fígado em pandareco. Só de sentir o cheiro, ó, não posso nem com o cheiro da pinga. Não é assim? E às vezes aquele que não bebe, porque tem uma hepatite, que tem uma doença no fígado, mas se não fosse essa doença eu ia beber até cair. Provavelmente você bebeu até cair, em existências passadas. Você bebeu. Mas agora você está tendo a oportunidade, através da reencarnação, para lembrar que é melhor não beber. Não é? A lucidez do espírito é melhor que a fraqueza. Não é? Muito bem. Olha lá. Vai ver, morreu. Está caído aqui, ó. Já faz um tempão que ele está lá, no bar do Sinésio. Tonho morreu na garrafa. Não trabalhava. Dormia. Morreu e nasceu de novo, sofrendo paralisia. Oh, meu Deus, como gostaria de poder trabalhar e ser útil. Que mal que eu fiz, Senhor. Olha a ignorância do processo da reencarnação. Acaba ainda até maldizendo, né? O Criador, blasfemando. Que mal eu fiz. Então toda enfermidade tem uma razão de ser. Talvez não necessariamente com uma causa no pretérito, mas tem uma razão de ser. Senão nós não adoeceríamos. Né? Outra de vício. Ó, a mocinha vai para a balada e precisa tomar mais uma dosinha, vai cheirar mais um pouquinho a cocaína. Né? Porque precisa disso para se alegrar. Foi-se Joana em cocaína, só procurava esquecer. Agora nasceu doente para acordar no dever. Olha ela aqui, ó. Poxa, é o 8º emprego que eu perco. Sinto muito, mas somos obrigados a despedi-la. A senhora esquece demais as suas obrigações. Hoje ela não usa mais a droga, mas já usou. Afetou os centros do cérebro perispiritual, que agora, na nova encarnação, imprimem essas dificuldades no cérebro da matéria física, fazendo com que ela tenha alguns lapsos de memória,
Porque ela machucou muito neurônios, que são as células que se ocupam com esta área no cérebro humano, né? Ó a gula. Isso daqui eu conheço, né? Tá no almoço, fala assim: mãe, o que vai ter na janta? Mas está almoçando, já quer saber o que vai ter na janta? Hã? Olha lá, a mãe levando a criancinha agora no médico. Não janta, doutor. Ele come muito pouco e às vezes, devolve tudo. E o doutor lá, como quem diz, já fiz todos os exames nesse garoto. Não encontro nada. E muito provavelmente não vai encontrar. Não é? Porque as razões ainda não são perceptíveis na matéria física. Não é? Vamos lá. Ele diz assim: para livrar-se da gula, olha como a reencarnação é importante. Pediu Juquinha Garrido vida nova em corpo novo, de estômago enfraquecido. Né? Então, talvez na matéria, os exames da medicina não vão achar os componentes ali que denotem a patologia. Né? As afeições desfeitas, olha como ele trata as afeições desfeitas. Que razões do amor em ira, se o filho nem a procura? Ele é o homem do passado, que ela induziu à loucura. Quem já leu o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, tem uma frase lá que é muito conhecida: tu tornas responsável por aquilo que tu cativas. Cuidado. O mocinho, a mocinha, né? Já o homem maduro, que cativa aquela menina, aquela jovem, ou a moça que cativa o jovem, e depois deixa ele falando sozinho, e ele comete alguma delinquência, devido a alguma dificuldade, ou alguma imperfeição dele próprio, cuidado, você é responsável por aquilo que você cativa, as afeições destruídas. Outra aqui, homem nenhum me passa a perna, comigo é assim, me passou para trás, eu mato mesmo. Olha lá, o veneninho na mão. Hoje está assim, não está? Os pais hoje se preocupam, principalmente com as filhas. Porque hoje a filha arranja um namorado, depois termina o namoro, o namorado se acha no direito de tirar a vida da filha. Porque não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Não é? É um mundo de expiações e provas. Não é o mundo da regeneração ainda. Né? Quantos delitos de amor finou-se a bela Iracema. Ela agora quer votar na aprovação do eczema. O eczema é aquela doença autoimune, inflamatória, que a pessoa fica praticamente em carne viva, né? Não tem a pele assim, vai descamando e fica aquela coisa tudo exposta, uma dor, uma sensibilidade terrível. Não vai poder abraçar ninguém, não vai poder ficar perto de ninguém, porque dói muito. Né? Então veja lá, é a oportunidade que ela vai ter. Olha esse aqui, ele está lá dentro do barquinho dele, tem um chapéu aqui, alguém glub, glub, glub. Já era, né? Já era. Aí ele está falando, esse aqui não me amola nunca mais, vai servir de comida para os peixes. E está com a espingarda na mão, quer dizer, já foi, né? Veja lá. Nhotico matou o genro. Era o genro. Achou que ele fosse embora. Porque quem mata, quem assassina o outro ou a si mesmo, acha que ali tudo está acabado. Achou que fosse embora, não achou? Mas o genro nasceu dele, é o caçula que ele adora. Olha lá. E amanhã você vai pescar com o pai, tá? E se bobear, vai pescar no mesmo riozinho, com o mesmo barquinho ainda. É o mesmo espírito que está ali com ele. Então, quem conhece a reencarnação, pelo menos esses crimes não vai querer cometer mais, ou vai entender que não há razão em fazer isso. Porque ele mata a carne. O espírito é o mesmo. Olha. É o genro, agora é o filho. Olha aqui, ó. João odiava Gilberto. Gilberto odiava João.
morreram e renasceram, 2 gêmeos em provação. Que lindinho, né? Gêmeos são sempre lindos, não são? Ainda mais quando são iguaizinhos. E às vezes até nascem grudados, né? Não é? Os chifópagos nascem, os irmãos siameses, nascem juntos. Olha aí. Agora vocês terminaram a tarefa, pode jogar bola. São os laços, entre aspas, né? Os laços de família. As famílias se formando. Olha lá. Ai, ai, socorro, Cocota, tô morrendo. A Cocota. A Cocota é a mocinha lá, ó. Taquei veneno na berinjela dele. Olha o Cornélio Pires usando do alimento lá da roça, a berinjela, né? Lá. Vamos ver como que ele vai nos contar essa história aí, ó. Esse garoto não pode ver berinjela que atira na cabeça dela. Olha que estranho, né? Por que será que o garoto pega uma berinjela e bate na cabeça da mãe? Vai saber, né? Ó, Cocota matou o sogro com veneno e berinjela, mas o sogro renasceu. É o filho nos braços dela. E pega um instrumento, né? A berinjela e fica batendo na cabeça dela. Né? Você acha que ela vai imaginar isso? Vai saber nunca. Inocente, né? Ambição, heranças, as fortunas. Desta vez o Brauna não me escapa. Vou matar ele dormindo mesmo. Quer dizer, a pessoa planejou tudo. Nada vai dar errado. A justiça humana não vai me ver. Eu tramei tudo. Não tem como dar errado. Ele só não conta com a lei da reencarnação. Porque quando fala que Jesus, que Deus, o nosso Pai, a lei de Deus está em tudo, não é que ele fica lá de plantão 24 horas, 30 dias por mês olhando tudo. Ele fez a lei. A lei que rege os espíritos, que são aquelas criaturas imateriais, quintessenciadas, a lei também rege a matéria perispiritual. A lei também rege a matéria física. São todas as leis divinas, nos diversos graus dos componentes dos seres vivos. Em tudo há a lei divina. Nós que ainda não a conhecemos, né? Por causa de terra e nota, Liliu matou João Brauna. Mas João nasceu de Liliu para herdar toda a fortuna. Ele matou para subtrair e agora vai ter o filho que ele vai deixar toda a fortuna que ele subtraiu e é a mesma pessoa. É o mesmo espírito. Né? Quantas histórias não devem existir aí? Na vida real. Não é? Olha lá. Ó. A madame chegando no casarão e tem 2 mendigos ali, uma criança esmolando, uma senhora, né? Esses mendigos estragam a paisagem. É, assim. Quando não, manda ainda enxotada ali, né? Aí a mocinha lá fala assim, ela nunca me deu nada, é tão rica e tão sovina. Olha lá. Recordo Aninha Pachola, morreu, ricaça e sovina. Hoje achei a reencarnada mendigando numa esquina. Leia lá a lei da sociedade no livro dos Espíritos, a lei do progresso no livro dos Espíritos. Ora nascemos na fortuna, na opulência, ora na miséria, na carência, para que valorizamos todas as situações. O suicídio, olha lá a moça, vou me matar, Anísio, agora eu vou. Ah, você quer se matar? Se mata. Já estou farto de você. Quantas histórias assim. Maricota suicidou-se por causa... Olha lá, coloquei. Ninguém tem que se suicidar por ninguém.
Amor nenhum merece que você tire a sua vida. Porque se você ama mesmo, com amor verdadeiro, você ama a vida. Não é? Maricota suicidou-se por causa de Anísio Prado, mas hoje é filhinha dele, de cérebro retardado. Não é? Porque provavelmente ela desorganizou com o tiro fatídico os centros, não é, da inteligência. E agora vai ter a oportunidade de, com a reencarnação, porque a pessoa fala assim, mas como não é castigo? Ela deu um tiro na cabeça e agora reencarnou retardado, isso é castigo. Não é. Ela destrambelhou a sua organização perispiritual cerebral. Através da reencarnação, ela tem a oportunidade, porque com a reencarnação, o espírito junto com o perispírito entra novamente na lei do automatismo biológico, e aqueles centros que ela destruiu começam a regenerar-se. Não é? E aquele que foi a causa do desencarne, às vezes pede para ajudar. Não é? Muito bem. Olha outro suicídio aqui. Portel, Nana largou Juca, que se matou pela ingrata, e Juca voltou a ela, é o filho que a desacata. Olha aqui a mamãe, ó, lambendo os beiços. Essa sopa deve estar uma delícia. E olha aqui, vai puxar o tapete, ó. Hoje essa sopa não vai ser saboreada, né? Muito bem. Vamos ver. A ninguém bata nem firas, que o tempo vai como vem, e usando o suposto mal, a vida refaz o bem. Então, nos dramas da reencarnação, não existe o mal. É um suposto mal. Porque nós estamos vendo só a página 1 da história. Nós não conhecemos o passado, as páginas que antecederam aquela que hoje nós enxergamos, e nem imaginamos as páginas futuras. Então, utilizando-se de um suposto mal, a vida refaz o bem. Olha lá, ó. Roubando no mercado, hein? Como castigo terá sua mão direita cortada. E aqui ele está comentando com um companheiro. Eu perdi a mão faz 2 anos, num desastre, lá na firma onde eu trabalho. Deve lhe fazer muita falta, não? Muito bem. Empeços, enfermidades, obstáculos, no fundo, são recursos de defesa que nos amparam no mundo. Se nós conseguíssemos, entendendo essa quadra que Cornélio Pires trouxe através de Chico Xavier, se nós conseguíssemos entender ela na profundidade, veríamos, olha lá o desenho do cego, do aleijado, do enfermo acamado. São todos empeços, são dificuldades que, no fundo, estão nos amparando. Mas quem vê na doença um amparo? Quem vê na dificuldade uma ajuda? Nunca. Enfermidade na vida, por mais triste, mais atroz, muitas vezes é só recurso da vida para guardar-nos de nós. Porque às vezes nós somos tão maus, tão malvados conosco mesmos, está entendendo? Que às vezes a vida nos coloca alguns limites, nos coloca em algumas prisões para guardar-nos de nós mesmos. E encerrando, aceita com paciência, crise, golpe, provação,
o sofrimento é remédio. Bendita a reencarnação. Está aí. Muito obrigado pela atenção.